tarde, assinante do Remédio Natural. Como vai você nesta segunda-feira, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, que você esteja pronto para encarar uma semana aí muito boa nesse finalzinho de setembro. E seja bem-vindo a mais uma edição do webinar do Remédio Natural. E ao meu lado está aqui novamente, como todos os meses, a sua consultora, a nutricionista, a doutora Denise Carreiro. Denise, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo. Boa tarde a todos. Tudo certo aí nesse finzinho de mês? Quase chegando na reta final desse 2017? Tudo certo, né? Como sempre, graças a Deus. Só hoje eu tô um pouquinho rouca. Tá um pouquinho rouca, mas a gente Depois de dar 20 horas de aula, né? É só 20 Tem horas. jeito. Tá certo, então. A gente já vai começar com as perguntas que vocês nos enviaram para o e-mail contato@jolivi.com.br. O tema do nosso webinar de hoje é o tema da edição passada do Remédio Natural, que é sobre a obstipação intestinal, que é mais conhecida popularmente como a prisão de ventre, né, Denise? É muito comum, né? Você poderia começar falando só um pouquinho sobre como a gente leva a obstipação intestinal não muito a sério, como a gente deveria levar? É que assim, a obstipação intestinal ela é tão comum, principalmente, né? Quem que sofre mais, nível? Não tem jeito. As mulheres. As mulheres, não tem jeito, né? Eu ainda brinco que eu falo que às vezes eu pego o homem que tá assim, tudo alterado, e tá lá com diabetes tipo 2, e psoríase, e enxaqueca, e tá tudo alterado, você pergunta, e o intestino? Funciona diariamente com sensação de esvaziamento completo, né? E aí quando você viaja, né? Nenhum problema, né? Aí você pega a mulher, né? Aí é uma tristeza. Aí a tendência de obstipação intestinal, aí às vezes o intestino funciona, mas se viaja, prende, se altera. Então assim, efetivamente até tem aí algumas colocações do porquê que algumas alterações hormonais podem tender a ter a facilitar uma obstipação intestinal. Mas a coisa é muito gritante, né? A diferença é muito grande. E a gente chega a ouvir, muitas vezes, até de determinados profissionais, que até 3 dias é normal ficar sem intestino funcionar. E não então, não é de jeito nenhum. E eu pego algumas pacientes que eu pergunto, você tem intestino funciona bem? Funciona, doutora, a cada 3 dias. Né? Então, tipo assim, acham que essa entre aspas, regularidade, né, de 3 dias é normal, mas não é. O normal é todos os dias, né? O normal é funcionar todos os dias, com sensação de esvaziamento completo, e muitas vezes ainda essa normalidade ela está mais presente ainda quando a pessoa vai de 1 a 2 vezes ao dia no banheiro. Entendi. Né? Então, assim, de uma maneira geral, até a gente comentou, né, em alguma das aulas, que até pouco tempo atrás a preocupação com o intestino se ele era preso ou solto. Era só isso. Depois ele passou a ser chamado de segundo cérebro, e a dúvida atual é se ele é o primeiro cérebro, né? Essa dúvida, ela, na verdade, ela está quase que se chegando aí a uma conclusão, a uma resposta de que realmente o intestino tem uma interferência em inúmeras funções no organismo, num contexto que, se duvidar, é maior do que o sistema nervoso central. E a gente tem essa ligação do nervo vago do intestino ao cérebro, e se sabe hoje que mais de 90% das informações é do intestino para o cérebro. Então, na verdade, a gente deveria entender isso do intestino como uma coisa extremamente mais séria e importante de procurar uma adequação desse funcionamento intestinal, né? Certo, e você que assina um Remédio Natural já está na frente de todo mundo, né? Que não tem todas essas informações sobre a importância do intestino, você já está na frente, você já sabe como é. A gente vem falando sobre todos os aspectos desse assunto há um bom tempo, aqui no Remédio Natural, com a doutora Denise. E por isso que eu acho que as perguntas chegaram pra gente tão boas, pelo fato das pessoas já terem uma bagagem sobre o assunto muito sólida, né? Então eu vou começar, Denise, com a pergunta do João Carlos Souza.
Ele diz assim: gostaria de saber se, mesmo quem tem alergia ou intolerância à lactose, pode fazer o uso de lactobacilos e quais seriam as cepas de probióticos indicadas para quem tem síndrome do intestino irritável. Ele agradece e deseja sucesso e dá parabéns pelo nosso belíssimo trabalho. Obrigada, João Carlos. Que bom. Olha, na verdade, assim, não existe alergia à lactose. O que existe é intolerância, porque é a falta da capacidade de digerir a lactose, não é um mecanismo imunológico, que forma gases, estufa, etc. Então, normalmente, quando a gente tem uma alergia, é a proteína do leite de vaca, né? E o lactobacillus, ele só recebeu esse nome de lactobacillus porque quando se descobriu, né, essas bactérias, eles foram primeiramente descobertos em iogurtes, né? Então eles receberam o nome de lactobacillus, né? Ser presente aí no leite. E de uma maneira geral, os probióticos que a gente consome hoje, tanto os que já tem pronto aí nas farmácias, como muitas vezes os que a gente manipula, eles não são tirados do leite. Eles não têm nada a ver com o leite. Tá? Certo. Então, isso é uma ideia que é passada pra gente porque é lactobacillus. Por causa do nome, né? Exatamente. Mas não tem absolutamente nada a ver com leite. Inclusive, pessoas que têm alergia mediada por IgE ao leite de vaca, aí não é nem a proteína, porque são substâncias ínfimas que causam essas alergias, e que a pessoa não pode nem com traços de leite, ela pode e deve tomar o probiótico. Porque esses lactobacilos, essas bifidobactérias, são elas que vão fazer com que o organismo, e a maior produção dessas células tolerogênicas, elas são no intestino. Então, o intestino é aquele órgão que é o mais exposto ao meio ambiente. A gente tem 400 metros quadrados de exposição ao meio ambiente quando você abre as vilosidades e as microvilosidades intestinais. É então, maior que a casa da maioria da população, né? É um campo de futebol. Então, é um campo de futebol. Dentro da gente mesmo, isso que é muito impressionante. É incrível, né? E aí, o que acontece? Então, se é o maior órgão exposto ao meio ambiente, também é principalmente no intestino que nós temos que ter células que toleram agressores alimentares, ambientais, da microbiota, e essa tolerância é que leva a um controle da resposta contra os agressores para a gente não ter sintoma alérgico. Então, na verdade, para a gente manter essa parede do intestino íntegra, os lactobacilos são determinantes, são eles que mantêm a integridade da parede intestinal. Então, na verdade, não tem uma cepa melhor, seja para síndrome do intestino irritável, ou seja para qualquer outro transtorno intestinal ou mesmo sistêmico. Certo. Né? Que o probiótico, né, é o conjunto dessas bactérias, é que elas vão fazer com que efetivamente o processo funcione. Não é uma isolada. Então, normalmente, vamos falar assim, quando eu vou manipular, por exemplo, o que é mais comum eu estar utilizando? Lactobacillus acidófilos, lactobacillus raminosos, bifidobactéria bifidum, bifidobactéria longum, lactobacillus paracasei, o lactobacillus reuteri, que é muito utilizado inclusive para bebê, porque se comprovou ter uma ação mais efetiva que a simiticona, que é o Lufital, em prevenir formação de gases e cólicas intestinais. Então, é no conjunto da ação dessas bactérias. Você vai ver que os melhores probióticos que tem, eles nunca têm uma cepa. Eles vão ter pelo menos de 3 a 4 cepas no mínimo. E aí depois associam. E é importante saber que esse probiótico que a gente está ingerindo, ele não vai colonizar o intestino. Ele vai manter um meio adequado no intestino para que as nossas bactérias nativas, saudáveis, se reproduzam e mantém esse intestino colonizado com bactérias saudáveis e protetoras. Tá? Então, e aí, isso vai ser importante. A ideia que existe é que o probiótico ele é usado para quem tem obstipação intestinal. Só que exatamente as mesmas cepas a gente usa para quem tem obstipação, para quem tem diarreia, para quem não tem nenhum dos dois. Tá? Então, a ação do probiótico é manter a integridade da parede intestinal e manter a formação de células de defesa no organismo. Mais de 70% de células de defesa é formada no intestino. Então, essa é a principal ação do probiótico, que a gente dá igualmente em qualquer situação.
né? Então a ação dele é muito mais ampla do que a gente imagina, tá bom? Certo. Próxima pergunta é do Paulo Araújo. Ele gostaria de saber se a ida regular ao banheiro caracteriza um bom funcionamento do intestino. É possível o intestino funcionar regularmente e mesmo assim não estar saudável? Essa turma tá boa Tá nas boa. perguntas, Essa viu? pergunta aqui foi ótima. Fantástica. É possível, Denise? Vamos pensar pelo inverso. Se você tem uma obstipação intestinal, se você tem uma diarreia, se você tem uma obstipação que só funciona com diarreia, se tem muita cólica, muito estufamento, a calça serve de manhã, não serve à tarde ou à noite, né? Inchaço abdominal. Isso é mais do que lógico que tem alguma coisa errada ali. Que ou não está produzindo direito uma enzima pancreática ou intestinal, ou está com uma bela de uma alteração da microbiota saudável com prevalência de fungos e bactérias patogênicas, né? Então, isso é uma coisa bem clássica. Agora, o fato do intestino estar funcionando normalmente, diariamente, com sensação de esvaziamento completo, ele não é um fator que vai te dar garantia de que não esteja havendo uma alteração da microbiota saudável, uma alteração da permeabilidade do intestino. Isso, como eu já falei, é extremamente mais comum em homem. Você pega lá o homem com todas aquelas características que eu falei, diabetes tipo 2, uma psoríase, uma enxaqueca, isso não vai existir se não tiver alteração da microbiota saudável e se não tiver uma alteração da permeabilidade do intestino. Então, os sintomas sistêmicos, ou seja, do organismo como um todo, é que mostram com muito mais adequação para a gente como é que está a saúde intestinal, independente do intestino estar preso ou solto. Então, inverte isso. Se está preso ou solto, é certeza que tem alguma coisa que não está bom. Mas se está normal, não é isso que vai garantir que não possa existir alguma alteração na microbiota e na integridade do intestino, tá bom? Certinho. A próxima pergunta é da Maria do Carmo Savielo Define. Ela diz que hoje está participando aqui do nosso webinar porque ela quer orientar a mãe dela que sofre com prisão de ventre. Embora tenha tido melhoras, às vezes ela fica em situação desconfortável. Veja se estamos no caminho certo. Ela tem 85 anos, é magra, não usa medicamentos para colesterol ou pressão, toma uma fórmula com bacilos prescrita, pelo cardiologista, tô errando tudo, pelo cardiologista e médico ortomolecular. Todo dia de manhã ela toma uma ameixa deixada de molho e às vezes ela coloca a farinha de linhaça misturada na comida. Estamos indo bem? Sim, sem dúvida nenhuma. A gente fala que para o intestino funcionar, né, adequadamente, diariamente, tal, bonitinho, para não ter problemas, porque você fala assim, muitas vezes o intestino até funciona diariamente, mas ou as fezes são muito ressecadas, com bolinha. Tem que observar ou são com mais o diarreia, status das fezes também, né? Da dor, da cólica na hora da evacuação. Então, nada disso dá para considerar como normal, tá? Então, para que haja uma normalidade, né, nesse processo, uma das coisas que mais prende o intestino é proteína mal digerida. Não só por ela já ser de difícil digestão, ou seja, como é o caso que a gente já sabe, uma das que mais é relacionada com a obstipação intestinal é de derivados de leite, né? De laticínios. Sim. Mas também o glúten, que o pessoal associa muito mais à diarreia, e ele é um dos grandes causadores também de obstipação intestinal. O glúten tá, né, na nossa próxima pergunta, vamos falar dele Soja, também lá. Tá, também, são proteínas que o organismo não digere. Ele tolera, mas não digere. E proteína mal digerida tende a prender intestino. Mas, às vezes, é o organismo que não está produzindo adequadamente um ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico às vezes é natural, ou seja, né? Algumas pessoas naturalmente, principalmente, como eu já falei, tipo sanguíneo A, tem dificuldade de produzir ácido clorídrico, mas também a idade. Normalmente, a partir de 50 anos, é comum a gente diminuir a produção do ácido clorídrico, qualquer um de nós. Então, muitas vezes, para a obstipação intestinal, antes de eu pensar no intestino, eu preciso pensar no estômago. Porque a principal digestão da proteína é no estômago.
Então, na verdade, muitas vezes um chá de alecrim bem concentrado de alecrim antes do almoço e antes da janta, para aumentar a produção do suco digestivo, para digerir tempo antes? Melhor, logo antes, tomar e comer. Tomar e comer. Tomar e comer. Tá. Isso já ajuda muito a digerir melhor a proteína. Então, presta atenção no consumo regular dessas proteínas, melhora a digestão de todas de uma maneira geral, alto consumo de uma fruta a cada 2 horas e meia, 3 horas, salada verde no almoço e na janta. E uma coisa que a gente costuma esquecer e que é determinante desse processo, mais ou menos 2 litros de hidratação. Isso é fundamental para conseguir fazer com que essas fibras amaciem, ou seja, elas retêm o líquido, amaciem as fezes cutucam a parede do intestino e é eliminada. Então, eu preciso desse conjunto. Agora, deixar uma linhaça de molho de um dia para o outro e bater com um suco de fruta de manhã, perfeito. Cuidado com a ameixa se não tem fungo. Então, pega essa ameixa e dá uma fervidinha antes de bater, para evitar a presença de fungo. Varia com as frutas. Usa lá o suquinho de couve, que ajuda muito em várias coisas. Então, assim, sim, todas essas coisas têm chance de ajudar essas fibras solúveis, insolúveis, que a gente já cansou de falar aqui no programa. Porém, é muito importante lembrar que uma fibra só faz o intestino funcionar se absorve água. Então, muitas vezes eu dou muita fibra e não dou água suficiente, ele faz o inverso, ele prende o intestino. Tá? Então é importante prestar atenção em tudo isso associado, tá bom? Certo, Maria do Carmo, espero que você tenha gostado da resposta e que continue aí orientando a sua mãe. Eu quero dar as boas-vindas para quem está chegando agora no nosso webinar do Remédio Natural. A doutora Denise Carreiro está aqui para tirar as dúvidas dos assinantes e a próxima contemplada é a Edna Vlassou. Desculpa, Edna, se eu não sei falar o seu sobrenome, mas me ensina por e-mail que na próxima vez eu falo certinho aqui para você. Eu disse que que a próxima pergunta tinha relação com o glúten, e é isso mesmo. A Edna está dizendo que com a retirada do glúten, ela observa que melhorou a prisão de ventre e a sensação de estufamento. Esses sintomas me davam com pães, bolos e etc. Exceto com o macarrão italiano grano duro. Me parece que ele não tem os mesmos efeitos do glúten normal. Esse trigo grano duro tem um glúten diferente? As pessoas com sensibilidade ao glúten podem comer essa massa? Vou falar uma coisa pra você, essa turma tá ficando afiadinha. Eu também, eu falei, antes da gente começar, eu falei pra Denise, as perguntas estão ótimas e tranquilas. Tá, né? Muito bom. Porque vocês estão realmente estudando de cabo a rabo. Tudo aquilo que a gente falou, né? Da importância de, muitas vezes, principalmente com, né, vários sintomas que já foram colocados, o cuidado de retirar o glúten sem primeiro fazer uma avaliação, né? Em alguns casos é importante, principalmente com a presença de doença autoimune, de síndromes de má absorção, é importante avaliar a possibilidade de ter doença celíaca. Então, aonde que o glúten, tanto do aveia como do grão duro, ele realmente é um problema para celíaco, tá? O celíaco, ele não pode nem com traços, nem muitas vezes respirar o glúten. Quando você fala traços, é o mínimo contato, né? O mínimo contato. O mínimo contato. Sabe aquela já dispara os sintomas. Muitas vezes você tem lá um pão sem glúten na mesma prateleira de um pão com glúten. Essa contaminação pode ocorrer apesar da embalagem. Da embalagem. Entendeu? Então, isso é muito sério para o celíaco. Agora, para quem não é celíaco, tá? Para quem o problema é simplesmente porque a proteína é de difícil digestão e causa aí uma série de problemas, o grão duro, ele é um trigo antigo. É um trigo chamado de tetraploide. Ou seja, embora ele tenha um pouco de glúten, esse glúten tem em menor quantidade, né, e com menos toxicidade do que o glúten do trigo que é chamado aestivum, que é esse trigo usado que a gente usa hoje. Exatamente. É comum o paciente chegar para mim e falar assim: nossa, doutora, eu fui para Itália e aí não tinha jeito, e aí eu comi, e aí eu fiquei tão bem, eu não tive nada, é porque eu estava passeando, é porque eu estava relaxado, né? Tão bem, tá? Mas não é só isso, não. O estresse, né, que a gente sempre fala. Mas não é só isso, não. Realmente é um glúten que a gente tem muito mais chance de tolerar, né? Quem não tem doença celíaca tem muito mais chance de tolerar. E é uma das coisas que até a gente aconselha, né? Quando você for comer fora, por exemplo, numa cantina, num lugar, pergunta, você tem massa de grão duro?
né? Porque muitas vezes eles têm a massa grão duro e outras vezes eles têm a massa sem glúten. Hoje em dia, em vários lugares, né? Sim, muitos Mas a gente pode falar isso assim, em São Paulo, com certeza. E eu já vi também em vários lugares, porque eu viajo sempre para dar aula, então a gente acabou já vindo em vários lugares essa possibilidade. Mas não tendo essa possibilidade, peça o grão duro. Né? O grano duro, com certeza, ele tem muito, muito menos chance de dar problema. Dica anotada, inclusive para mim, que tirei o glúten da minha alimentação. A próxima pergunta, Denise, é da Magali. Ela conta que sempre teve o trânsito regular do intestino. Regular ou irregular? Regular. Regular. Mas que há cerca de um mês, para tratar fibromialgia, ela está tomando a medicação, que é tramadol e deflazocorte e famotidina. Atualmente ela tem as fezes ressecadas e está sentindo dificuldade. E que o intestino dela só está funcionando com o supositório. O que a gente pode dar de dica para a Magali, que tem, né, fibromialgia? Acredito que a gente tenha outros assinantes com essa doença que tem sido tão falada, né, por conta da Lady Gaga. Fazer um remédio natural sobre isso, sim, né? Sim, vamos anotar. E eu espero que a Lady Gaga também esteja assistindo o nosso webinar. Pois é, né? Pra gente mandar umas dicas pra ela, coitada. A alimentação não só pode ser causa, como pode ajudar muito nesse processo. Nesse processo realmente vamos ter que pensar em trabalhar um dia sobre isso mesmo, que acho que é importante. Vamos sim, vamos anotar. Mas você percebeu esses medicamentos que ela colocou? Sim. Um deles é cortisona. Antibiótico, cortisona, inibidores de bomba de prótons, né? Ou que alteram a acidez adequada do estômago, como a famotidina. O que acontece com esses medicamentos? Uma das primeiras coisas que eles fazem é alterar totalmente a microbiota saudável. Tá? Então, quando tem que tomar qualquer medicamento desses, é muito importante tomar probiótico junto. Tá bom? E a gente tem bons probióticos que, quando não é prescrito, existem bons probióticos até nas farmácias comuns. Então, assim, é muito importante tomar probiótico quando toma qualquer um desses medicamentos. Vamos repetir: o cortisona, antibiótico, anti-inflamatório, laxante, antiácido, inibidores de bomba de prótons, né? Que aí são os prazóis da vida. Mas a gente tem aí também a famotidina. A famotidina também interfere na produção natural do ácido clorídrico. Então, vamos lá, duas coisas. Lembra que eu falei? Ácido clorídrico no estômago determina a digestão de proteína, que determina funcionamento intestinal. E a famotidina já breca todo esse processo. Aí você entra com a cortisona, que ainda acaba de vez com a microbiota saudável. Então, em relação à famotidina, tomando suco de couve de manhã e alecrim antes do almoço e antes da janta, você consegue com quase toda certeza se livrar desse medicamento. É conversar com a médica. Está me fazendo mal, né? Então, vamos dar uma substituída nisso, porque dá para substituir, tá? Agora, se precisa, neste momento, por algum motivo, tomar esses medicamentos, então protege o intestino, tomando probiótico junto, tá? E até essa couve batida, ela tem ação cicatrizante, anti-inflamatória e desintoxicante. Então, ela ajuda também o organismo a eliminar toxinas que acabam sendo produzidas aí até pelo próprio medicamento, tá? Então, sem dúvida nenhuma, acho que juntar um pouquinho tudo isso talvez possa te ajudar a recuperar esta função natural do intestino, né? E que é tão determinante, inclusive, para prevenir os próprios sintomas da fibromialgia. Certíssimo. Próxima pergunta, a doutora Denise, é da Ana Cambraia. Ela está falando assim, que ela gostaria de saber, porque mesmo comendo alimentos que favorecem o trânsito intestinal e bastante fibras, parece que o meu intestino acostuma e para de funcionar regularmente de novo. Aí ela tem que parar um tempo para que eles voltem a fazer efeito. Aí eu acho que talvez um pouco de tudo que nós falamos já respondeu um pouco a tua pergunta. Tá? É muito importante comer legume, verdura, fibras, frutas, muita hidratação. Tudo isso, ninguém tem dúvida. Acho que se Deus quiser, ninguém tem dúvida mais tem dúvida de tudo que a gente vem falando. Mas precisa prestar atenção nesse detalhe. Então, muitas vezes é isso. O meu organismo tem dificuldade de produzir um ácido clorídrico. Está com alteração da microbiota por algum processo, até pela própria obstipação intestinal.
Muitas vezes, quando o intestino diminui essa motilidade, quando ele fica mais lento, existe uma facilidade maior para desenvolver bactérias de potencial patogênico e produzir, inclusive, toxinas locais que acabam interferindo no intestino. Então, na verdade, precisa se preocupar com tudo isso, tá? É muito importante o probiótico, né? É muito importante manter toda uma digestibilidade adequada. Se a gente não mantém o pH ácido adequado do estômago, você não tem um quimoácido adequado do estômago. Quando ele passa para o intestino, ele não ativa a produção de enzimas que digerem proteína e a tendência é prender o intestino. Então é aquela história, não toma líquido com a refeição, não toma líquido na primeira hora após a refeição, muito líquido por dia, coma várias vezes ao dia, pouco em cada um, mastiga, tem que facilitar todo o processo de digestão e absorção. E é isso que no final do processo vai ajudar o funcionamento adequado do intestino, tá? Então, com certeza tem que prestar atenção no conjunto de todos esses fatores, que aí sim acaba fazendo a diferença, tá? Não só nos alimentos que está ingerindo, né? Na alimentação como um todo, no processo. No hábito alimentar, no comportamento alimentar, na hidratação. Então, é todo um processo que se associa para fazer. A gente tem uma predisposição, né? É uma predisposição genética de ter uma obstipação, de não ter uma obstipação. Isso faz, né? Você vê, muitas vezes você tem lá 2 irmãos, mesmo pai, mesma mãe, mesma alimentação. Um intestino é obstipado, o outro não. E aí, né? Então, é uma predisposição. Então, a gente tem que brigar contra essa predisposição que existe no organismo. Então, tem que mais do que nunca prestar atenção em todos esses fatores associados, tá? Certo. Próxima pergunta, Anderson Abreu. Ele diz, gostaria de saber quais são os melhores probióticos, acho que isso a gente já respondeu, e como favorecer que eles cheguem vivos ao intestino, já que o ácido do estômago acaba matando a grande maioria, segundo eu pesquisei. Então, você pesquisou errado. Tá bom? Opa. Porque assim, o que acontece? Ou melhor, você não pesquisou errado, você acabou pegando uma informação que te deram errada, tá? Vamos falar assim, o que precisa para uma cepa, tá? Seja de bactéria, de lactobacilos, de streptococcus, para que uma cepa bacteriana seja considerada probiótica, tá? Você sabe que o termo probiótico é para a vida, então é benéfica, tá? Então, para que uma cepa seja considerada probiótica, ela precisa ser resistente ao ácido clorídrico e ser resistente à bilis. Isso é uma característica do probiótico. Então, todo probiótico vai sobreviver. Simples, né, Nívia? Então, assim, essa história de você pegar probiótico em cápsula gastroresistente é só para ficar mais caro e para enganar as pessoas, tá? Porque probiótico por si só é resistente ao ácido clorídrico e resistente à bilis. Agora, vamos imaginar que por algum motivo ainda você teve uma perda dessas bactérias e elas não chegam vivas ao intestino. Os fragmentos das bactérias, quando elas morrem, na verdade, são esses fragmentos, quando as bactérias morrem, que mais vão determinar o nosso sistema imunológico. São exatamente das bactérias mortas, tá? Que, então eu preciso tomar as bactérias mortas? Não, porque elas vão morrer mesmo, lá no intestino. E a hora que, o ciclo é muito curto. E quando elas morrem, elas liberam substâncias que fazem o estímulo para produzir células de defesa. Tá? Então, o fato de você estar associado aí a uma quantidade de lactobacilos vivos, também ter alguns que não estão vivos, eles vão continuar tendo ação da mesma maneira no organismo. Eles podem não ter todas as ações, porque as bactérias vivas, elas têm um processo de... dentro do processo de sobrevivência delas, que vai fazer com que o meio local permita que as bactérias nativas se reproduzam. Então, claro que tem mais ações, mas as bactérias mortas também têm inúmeras ações no organismo, tá? Então, nem assim não seria problema, tá? Mas rever aí, procura algumas informações um pouco mais fidedignas, tá? Porque realmente não existe isso não de
de matar as bactérias do ácido clorídrico. Isso não é verdade. Certo, Anderson? Espero que você tenha entendido a explicação da doutora Denise. A próxima pergunta vai um pouco sobre aquilo que a gente estava falando no começo, que é a pergunta da Marisa Tanaka, e ela quer saber por que sempre que ela viaja, fica em hotel, casa de parentes ou qualquer outro local, ela fica com prisão de ventre. É emocional? É o que é? Que isso eu acho que acontece com... É complicado você tentar entender o porquê disso, né? Porque tem tantas possibilidades. Na verdade, se fala de várias possibilidades. O intestino, ele tem 100 milhões de células nervosas, né? Então, o intestino tem tantas células nervosas quanto a medula óssea. Então, sim, aquela pessoa que fala, quando eu fico nervoso, dá diarreia, tá? Aí o outro fala, quando eu viajo, prende intestino. Então, pode ter sim alguma coisa a ver com a parte emocional, mesmo que sem a pessoa perceber isso. Porque assim, homem, de uma maneira geral, é assim, quando sai fora de casa, tranquilo, pode ir no banheiro, tá tudo certo, né? Aí quando é menina, é assim, cuidado. Olha, muito cuidado. Quando tá fora de casa, você toma cuidado, ou senão você tem algumas pessoas que falam assim, não vai no banheiro fora de casa, tá? E já vai criando essa cultura, isso, né, dentro da cabeça. Infinitamente mais feito com mulher do que com homem, tá? Até nisso. Exatamente. E é muito comum isso, esse processo que vem meio que no inconsciente, né? Dessa vergonha, né? Muitas vezes, de ir no banheiro fora de casa, de evacuar, né? Então, a parte mais relacionada mesmo à obstipação intestinal. Então, é uma coisa que, assim, se você falar de novo, por quê? Sei lá. Então, assim, não existe uma explicação científica, né? Não existe nenhuma explicação científica. Está muito mais relacionado mesmo a esse processo. A cultura, cultural, emocional, do que efetivamente alguma explicação fisiológica. Isso não existe. A única explicação fisiológica que pode existir é a relação do cérebro com o intestino. É uma via de mão dupla. Da mesma maneira que o que acontece no intestino interfere diretamente no cérebro, o inverso é verdadeiro, tá? Então, essa via de mão dupla que pode justificar isso. Então fica aí para quem tem filha, neta, sobrinha, tentar não dizer isso para criança. Não pode ficar com o intestino preso. Pior coisa que tem é a hora que quer ir no banheiro segurar. Porque a hora que fala segura, a última porção, né, do cólon é aonde você tem a maior absorção de água. Então, se na hora que quer ir no banheiro não vai, e o organismo continua retendo, absorvendo essa água, na verdade, vai fazendo um endurecimento das fezes. Certo. Aí depois, na hora de evacuar, é uma dor infernal. Aí a pessoa começa a ficar tensa, começa, né? Isso acontece, eu vejo acontecer isso com criança, né? Então ela começa a ficar tensa, começa a ficar com dor, começa a ficar com medo de ir no banheiro. Né? Uma vez eu li uma matéria que falava sobre isso, que você não... né, na verdade, ela estava aconselhando os pais a não dizerem que as fezes estavam fedidas, porque isso inconscientemente na criança pode fazer com que ela não queira que você sinta o cheiro ruim e vá aprendendo o intestino, mais uma série de outras coisas, porque a criança muitas vezes ela mesma se incomoda. Então, uma das coisas que a gente sempre se preocupou, então, logo que o meu neto começou a se ligar nisso, né, cada vez que ele fazia cocô, a gente fazia a maior festa. Eba, oba, né? Até hoje. Então, assim, pra ele é uma coisa que é normal. É normal, entendeu? Né? Todo ser humano faz, não tem que ter vergonha, né? Mas sempre assim, festa, oba, e vamos dar tchau pro cocô, e vai embora, e não sei o quê. E de uma maneira que em nenhum momento sinto uma coisa de repressão. E é comum você ver acontecer isso com criança, principalmente quando a criança, por exemplo, consome leite de vaca. Existe uma tendência a prender o intestino. Cada vez que a criança vai evacuar, ela tem dor. Então, o que era um processo fisiológico começa a gerar um processo emocional. E doloroso, né? É emocional, doloroso. Então, realmente, tem que tomar muito cuidado com isso, de como fala, de como, né?
começa esse processo na vida da pessoa. Certo. Denise, próxima pergunta é do Weber Valério. Ele pergunta, devo considerar que alguma coisa está errada no meu organismo quando eu fico com gases, mesmo que eu não tenha dificuldade para soltá-los? Olha, formação de gases natural todo mundo tem. Agora, se chega a ser uma formação de gases que incomoda, tá? Que muitas vezes assim, na estufa, forma gases, além daquilo que... Porque eu falo que assim, tudo que é normal, a gente não percebe. Normalmente o que é normal, a gente não se liga. Não é uma coisa que de alguma maneira incomoda ou eu fico pensando nisso. Por isso que a gente sempre brinca, né, Nívia? Que é bom não lembrar que tem estômago, não lembrar que tem cabeça, não lembrar que tem dedo, não lembrar que tem dente, né? Não lembrar que tem nada. Que é sinal que tá tudo bem. É sinal que tá tudo bem. Então, se você começa a perceber o aumento de formação de gases, alguma coisa tá alterada. Ou não tá produzindo direito um ácido clorídrico, ou tá com alteração da microbiota saudável, ou pode ter algum não estímulo adequado para uma liberação de enzima e suco digestivo do pâncreas, do intestino, né, da vesícula. Alguma coisa está acontecendo, tá? Não dá para imaginar que uma coisa que te incomode seja natural. É como eu costumo falar, nós fomos feitos para funcionar. Nós não fomos feitos para não funcionar, tá? Então, alguma coisa, quando está alterada assim, não dá para considerar que é normal. E quando a gente está com um excesso de gases, o que a gente deve fazer? Prestar atenção em tudo isso que a gente falou, tá? Tá tomando líquido junto com a refeição? Tá tomando líquido na primeira hora após o almoço e o jantar? De uma maneira geral, percebe se é comum esse processo de comer e já sentir um inchaço no estômago, e de estufar, e de erutação. Então, quando começa a perceber isso, tem que melhorar de alguma maneira essa produção de suco digestivo no estômago. Uma das coisas que mais melhora, como eu já falei, é tomar alecrim. Seja na forma de tintura vegetal prescrito, né, por um profissional, ou na forma de chá de alecrim mesmo, fresco ou seco, antes do almoço, antes da janta. Isso normalmente melhora muito, porque melhora a produção desse ácido clorídrico. E a outra coisa é prestar atenção em tudo que a gente falou do hábito alimentar até agora e a relação desse hábito alimentar com alimentos que que tem proteína de difícil digestão e que essa não digestão fermenta, quando fermenta forma gases, não é? Essa disbiose, esse desequilíbrio da flora intestinal que pode estar sendo causado por alto consumo de açúcar, de carboidrato refinado, de aditivos químicos que já se comprovaram destruir microbiota saudável, né, dos alimentos ultraprocessados. Então, na verdade, é esse contexto todo, se existe um consumo regular de legumes, de verduras, de frutas, de cereais integrais, porque não existe mágica. É um processo lógico, natural e que são fatores que se associam, tá? Então, às vezes, a gente presta atenção em um, não presta do outro. E a hidratação, tá legal? Então, assim, são vários processos que a gente tem juntos, que se preocupar. Né? Como a gente estava dizendo numa pergunta anterior, todo o hábito interfere, né? Não só se você está ingerindo os nutrientes corretos ou não. Come depressa, apressado, estressado, nervoso, preocupado. Já era. Quando acontece isso, o que a gente libera? Hormônios do estresse. Os hormônios do estresse, eles são liberados meio que para te preparar para lutar ou fugir. Então, você libera lá a adrenalina quando está nervoso, estressado, preocupado e comendo. Aí, o que acontece com essa adrenalina? Ela pega o teu sangue e desvia para a extremidade, porque é para te preparar para lutar ou fugir. Literalmente, breca a digestão. Aí a pessoa chega para você e fala assim, doutora, parece que a comida parou. Eu falo, parece nada. Parou Ela mesmo. Ela literalmente parou, né? Literalmente parou. Tá? Então você vê que é muita coisa que interfere, né? Não é um processo isolado, tá? Certo, a gente está entrando aqui na nossa reta final do nosso webinar com a doutora Denise Carreiro. Mais um webinar aí do Remédio Natural. A gente estava falando antes de começar a transmissão que esse já é o 12º, isso mesmo, 12º webinar, ou seja, há um ano já que a gente está aqui na companhia de vocês. Não sei
desde quando você é nosso assinante, se é desde lá do comecinho, ou se você chegou agora, mas mesmo quem chegou agora, quando assina, tem acesso a todas as edições passadas, então dá para dar uma pesquisada boa, assistir muitas aulas da Denise, ver as receitas da Juliana, e fica aqui, então, desde já, o nosso agradecimento a você que está aqui com a gente nesse 1 ano de Remédio Natural, né, Denise? Com certeza. Bom, a próxima pergunta é da Rosa Chiavoloni. Ela gostaria de saber o que ela pode ou não pode comer. Vamos ver que dica que a gente consegue dar para ela de acordo com essa situação aqui, que ela diz, mesmo ingerindo fibras, com aveia, amaranto e iogurte sem lactose, de manhã ela sente cólicas abdominais e tem a sensação de não expelir tudo. E ela tem diverticulose e já retirou 2 pólipos benignos. Como que a gente pode ajudar a Rosa, doutora Denise? Então, Rosa, não sei se você pegou desde o comecinho, se não, pega a parte do leite e revê. Essa história de sem lactose é conversa para boi dormir, tá bom? A lactose não é e nunca foi o problema do leite de vaca. A intolerância à lactose pode, no máximo, dar formação de gases. E uma intolerância à lactose, assim, violenta, ela vai dar diarreia, tá? Então, o que acontece? O que causa cólicas, transtornos, obstipação, em alguns casos até mesmo diarreia, é proteína do leite de vaca. Quando você toma o iogurte, você está concentrando 10 vezes as proteínas que causam cólicas, que causam dores, que pode causar uma série de problemas intestinais, tá? Então, tá aí, meu anjo, o problema já tá aí, é esse iogurte que você tá tomando, tá? Então, até se interessar, existe no mercado iogurte de leite de coco, tá? E a gente tem no mercado esses iogurtes e não são tão caros, tá? Na verdade, eles são quase o mesmo preço. Então, a gente tem iogurte de leite de coco, a gente pode estar consumindo esses alimentos com um leite de inhame batido, né? Enfim, tem uma série de opções. Se você pegar o leite de inhame, bater com uma fruta, colocar uma colher de chia, de um dia para o outro vira um iogurte, tá? E aí sim você consegue ter uma ação infinitamente melhor, tá? Então acho que para começar é isso. Outra coisa, você falou em pólipo, tá? Pólipo gástrico ou pólipo intestinal não vai existir se tiver um pH adequado. Então, quando começa a ter pólipo no estômago, é porque não está produzindo ácido clorídrico direito. Quando tem pólipo no intestino, é porque não tem uma microbiota saudável. A microbiota saudável, ela é acidófila. Então, quando eu tenho uma microbiota saudável em maior prevalência do que fungos e bactérias patogênicas, o pH se mantém o tempo todo levemente ácido. pH levemente ácido evita a proliferação de células mal formadas como pólipo e tumores. Então, algumas coisas que eu acho que é importante você rever de tudo isso que a gente conversou, que a gente deixou bastante informação, né, nas aulas do Remédio Natural e até mesmo nos outros webinars, pegar um pouco mais dessas informações, porque o processo está aí. Prestar atenção no que você precisa fazer na alimentação para melhorar esse processo, melhorar a acidificação desse estômago, melhorar a acidificação do intestino, tire esses alimentos que são proteínas que a gente não digere, porque é isso que está causando o teu problema, tá bom? Muito bem, Rosa, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, manda um e-mail aqui para contato@jolive.com.br que a gente te ajuda a achar esses conteúdos na nossa área exclusiva do assinante, tá bom? Vamos para a próxima, da Sandra Monteiro. Ela gostaria que você falasse, Denise, sobre o problema da obstipação intestinal nas pessoas mais velhas, acima de 50 anos. Você disse isso, que é natural que o intestino fique mais lento a partir dessa idade. Ela queria saber o que poderia ser feito, o que pode ajudar especificamente para essas pessoas. Não necessariamente é natural ficar mais lento. O que é natural é diminuir a produção do ácido clorídrico, tá? E aí depende sempre da predisposição genética, tá? Às vezes a gente vê pessoas que não comem fibra, que não comem fruta, que só comem porcaria, que se entope de açúcar, e você pergunta, e o intestino funciona diariamente com sensação de esvaziamento completo.
Então, que é a tal história. Tem pessoas que têm predisposição a ter obstipação. Associa isso com uma diminuição da produção do ácido clorídrico. O que é muito comum em pessoas mais velhas é esquecer do líquido, tá? Quando a gente está com sede, a gente normalmente já está aí 20% desidratado, né? Então, com certeza, são alguns fatores que são comuns a acontecer. Começa a diminuir, diminui um pouco essa hidratação adequada, diminui a produção natural do ácido clorídrico, prestar atenção nesse consumo regular de 5, 6 frutas ao dia, de salada verde no almoço e na janta, do uso de todas essas fibras solúveis que a gente colocou, mas aí volta aquilo que eu falei. Essas fibras elas são fantásticas desde que se tome muito líquido, senão ela faz o contrário, ela tende a prender o intestino. Tá? Uhum. Então, eu acho que dentro de tudo que a gente já falou hoje, se aplica a essa questão, né? Que você estava em dúvida. Porque realmente é toda essa preocupação que a gente tem que ter. É várias refeições ao dia, pouco em cada uma, não sobrecarrega a digestão, né? Trabalha com essas fontes de frutas, de legumes, de verduras, de fibras em cada uma delas. Mantém essa hidratação adequada e uma coisa importante para o intestino funcionar, evita sedentarismo, né? Então, preciso andar 1 hora por dia. Não, pode andar 15 minutos, 20 minutos. Pode andar quando você vai fazer alguma coisa e não necessariamente numa atividade programada. Mas essa atividade regular, ela ajuda a regular a motilidade intestinal. Então, a atividade física regular ela é outra coisa que é determinante para o funcionamento do intestino e que a gente tende a dar uma diminuída também, né? Então, mais um fator, certo? Essa questão do exercício físico, pelo menos para mim, no funcionamento do meu intestino, é fundamental porque eu sinto, não é que eu faço exercício e chego em casa e vou ao banheiro, não, mas eu sinto que está funcionando. Sinto que não é que eu sinto que tá ali, que tem algum problema. Mas nos dias que você faz atividade física, você sente que o intestino funciona melhor. Fica mais fácil. Isso no dia seguinte, muito comum a gente ouvir. Muito Às vezes, logo depois, assim, você vê que parece que acordou. Né? Junto que e é um pouco isso mesmo, não é? É um pouco isso, quer dizer, você vai ativando, você vai estimulando essa motilidade intestinal, né? Então, sim, é um fator importante para ajudar, sem dúvida nenhuma. Ótimo, vamos para a última pergunta, que é da Tereza Filardo. Ela conta que a mãe dela tem 76 anos e que está diabética. Ela tem percebido que de vez em quando ela apresenta ora prisão de ventre, ora intestino solto com diarreia. Essa situação pode estar relacionada ao diabetes? Se sim, como ela pode ajudar nisso? Não, ela não está relacionada ao diabetes, tá? Vamos falar assim, um intestino que ele está obstipado e quando funciona com diarreia ou quando ele alterna obstipação em diarreia, normalmente ele faz parte de um processo chamado de síndrome de má absorção. Então, essa síndrome de má absorção, ela pode, ou essa alteração do intestino, pode aumentar a produção de bactérias chamadas gram-negativas, que produzem uma substância chamada lipopolissacarídeos, tá? Essa substância é uma toxina. E é uma toxina que, quando é absorvida, ela causa endotoxemia. E aumenta muito a inflamação, que aumenta a resistência à insulina, que leva ao diabetes. Ou seja, hoje uma das maiores causas ligadas à obesidade, diabetes tipo 2, alterações de colesterol e tal, é esse processo chamado endotoxemia. Então, na verdade, não é uma relação que pode ser causada pela diabetes, pode ser o inverso. Esse desequilíbrio do intestino prejudica e piora a diabetes. Então, é fundamental, sim, pensar em tudo que nós falamos no programa até agora, tá? Porque é característico de uma síndrome de má absorção, é característico de uma belíssima alteração da microbiota saudável, tá? Então, assim, você até existe coisas que você pode comprar, mas o ideal seria procurar um profissional especializado que possa te dar um bom probiótico, que pode corrigir todos esses fatores, que vai melhorar e vai adequar o intestino, não tenho dúvida, mas que, por consequência, equilibra absurdamente a resistência à insulina. Então, um processo leva ao outro. E outra coisa, a gente volta
para o que a gente colocou e que, assim, não tem nem dúvida, né? Hoje, a maior parte dos congressos internacionais, o tema está, esse ano, né? A maior parte dos congressos internacionais, o tema está sendo eixo microbiota intestino-cérebro, tá? Exatamente mostrando que o que acontece no intestino, além de ter ações no organismo como um todo, age diretamente por uma ligação do intestino no sistema nervoso central. Então, sem dúvida nenhuma, é importante pesquisar e corrigir esse fator que está acontecendo aí, que com certeza vai ajudar a tua mãe em todos os outros fatores, tá bom? Bom, Denise, quero agradecer sua presença, que hoje você não está atendendo no seu consultório, está aqui com a gente para responder as dúvidas dos nossos assinantes. Quero agradecer você, a sua presença, a sua pergunta. Se você não está assistindo a gente agora, está assistindo a gente no YouTube, obrigada da mesma forma. Para quem está acompanhando ao vivo, se quiser voltar e ver o que a Denise respondeu anteriormente, fica tranquilo que daqui a pouco vai chegar na sua caixa de entrada o link para você acessar este webinar na íntegra, quando você quiser, a hora que você quiser, tá certo? Então eu fico por aqui, agradeço a presença de todo mundo novamente, o pessoal aqui da Jolivie que está por trás das câmeras também. Muito obrigada a todo mundo e até o próximo webinar. Ficamos por aqui então, né, Denise? Ok, até a próxima, né? Até, pessoal. Uma boa semana para todo mundo.